E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 21. Filho meu, não se aparte essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Ok? Eu li Provérbios capítulo 3, versículo 21 até o versículo de número 24. Se você observar os primeiros capítulos de Provérbios, você vai observar essa expressão que Salomão ele repete muito nos primeiros capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6. Por diante, Salomão vai repetindo essa expressão, filho meu. Ok? Ele usa essa expressão com a intenção de orientar, com a intenção de conscientizar e mostrar um caminho de prosperidade para o filho, para que o filho consiga se guiar nos caminhos que possam levá-lo à salvação, ao sucesso, né? Então você vai ver muitas das vezes Salomão aconselhando como se fosse um pai falando com o filho, para que o filho não caia no caminho errado, não entre em caminhos perigosos. Então são conselhos de um pai para um filho. É óbvio que nem todos os capítulos o posicionamento dele é de um pai falando com o filho, é apenas uma expressão. Mas em alguns contextos, sim, você vai observar, por exemplo, o capítulo de número 6, quando o pai está alertando o filho para não se encontrar com a adúltera prostituta, porque essa mulher, a intenção dela seria apenas consumar o ato do adultério, ela não teria nenhum interesse de compromisso, de relacionamento, a intenção dela é somente destruir, é manchar e consumar o ato do pecado. Aí você vê Salomão se colocando, entre aspas, numa posição de pai, dizendo, filho meu, guarda essas palavras. Aí ele explica sobre a forma como a mulher adúltera se aproxima do jovem e leva o jovem ao pecado, né? São conselhos para a vida que, se você absorver, você vai saber como não entrar em caminhos errados, você vai saber fugir desses caminhos, né? Você vai saber se distanciar de caminhos que possam te levar à destruição ou uma desgraça espiritual. E precisamente no capítulo 3, no versículo de número 21, ele diz algo interessante. Filho meu, não se aparte de ti essas coisas. Olha a expressão. É a mesma expressão que ele usa nos outros capítulos. 1, 2, 3. Filho meu, não te aparte de mim essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria. Você precisa entender duas coisas. Tudo que você guardar da palavra, tudo que você guardar do Pai, é sempre com a intenção de beneficiar a tua trajetória. Tudo que você guarda do Pai beneficia o seu caminhar. Por isso que Salomão começa dizendo, filho meu, guarda essa sabedoria. Porque a expressão do Pai para você, o conselho do Pai para você, sempre vai ser com a intenção de te livrar de algo ruim, de te guardar, de te proteger, de te abençoar, de te fazer crescer. Todo conselho de Deus para a minha vida é com a intenção de gerar crescimento, maturidade, sabedoria, evolução. Tudo que Deus quer falar comigo, tudo que Ele traz para o meu coração é com a intenção de me abençoar, de sempre de me fazer crescer. E se eu guardo essas palavras, eu guardo também a sabedoria, né? É isso que Salomão está dizendo, olha, filho, guarda essas palavras, porque nessas palavras possuem sabedoria. Primeiro ponto que a gente observa é ouvir o Pai, é escutar o Pai. Você precisa ter os seus ouvidos atentos ao Pai. Você precisa ter o teu coração com o desejo de obedecer à voz do Pai.
Porque a voz do Pai, ela vai direcionar os teus passos. A voz do Pai, ela vai direcionar o seu caminho. Às vezes existem caminhos que você vai conseguir se livrar, caminhos que eu falo ruins, caminhos de tragédias, caminhos de dor, que você consegue se livrar quando você ouve a voz do Pai. Porque todo posicionamento do Pai para a nossa vida é sempre com a intenção de nos abençoar. Primeiro ponto, guarde a voz do Pai, escute a voz do Pai, porque a voz do Pai para você é uma voz de sabedoria, é uma voz que vai te livrar de ciladas, é uma voz que vai te livrar de guerras, é uma voz que vai te livrar de adversidades, é uma voz que vai te nortear para um caminho de sucesso. Então guarde a voz do Pai espiritual. Segundo, ouça também os seus pais, que quando eu falo pai literalmente agora. Primeiro, ouve o seu pai espiritual, que é a direção de Deus para a sua vida. Segundo, ouve os seus pais sanguíneos, né? Os seus pais biológicos. Escute a voz da sua mãe, escute a voz do seu pai, tá certo? É óbvio que eu estou falando da maioria dos bons pais, que tem sempre uma boa índole e que tem boas intenções para os filhos, né? Que eu sempre acredito que é a maioria e não a minoria. A maioria dos pais é sempre com a intenção de ver o filho chegar em lugares que ele não chegou, ver o filho crescer, ver o filho melhorar, ver o filho... Essa é a intenção dos bons pais. Então, ouça os seus pais, porque os seus pais sempre vão ter conselhos e neles haverão sabedoria. Os conselhos vindo do pai e da mãe possuem sabedoria. Só que o problema é que em alguma fase da vida você se rebela contra os seus pais, contra esses conselhos e acaba entrando em furadas. Mas se você ouvir o seu pai espiritual que está no céu e ouvir também o seu pai sanguíneo, o seu pai biológico, você vai perceber como esses conselhos vão te livrar da maldade. Por quê? Porque neles estão a sabedoria. Os seus pais viveram coisas que você ainda não viveu. Os seus pais possuem experiências que você ainda não possui. Então, a voz da experiência é a voz de alguém que já passou desse caminho, já sabe como é e não quer que você tenha a mesma frustração, a mesma dor ou decepção que ele passou um dia. Então, ouvir essa palavra, ela é de uma importância muito grande para o nosso coração, sabe? Triste é que nem todo mundo ouve, nem todo mundo deseja escutar, nem todo mundo deseja praticar a voz do Pai. Às vezes você procura ouvir outras coisas, ou às vezes você procura até mesmo viver a tua própria experiência. E nessa de você não ouvir os conselhos que o Pai te dá, você se frustra na vida, você se machuca na vida e aprende da pior forma possível. Por quê? Porque os conselhos que vêm da parte de Deus para você são conselhos pautados no amor, ok? Aí Salomão continua dizendo: filho meu, não se aparte essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Não te aparte o que dos meus olhos? A palavra. Não aparte dos meus olhos o conselho, a sabedoria, a consciência do que o Pai está gerando dentro de mim. Porque serão vida para a sua alma e graça para o teu pescoço. Olha que interessante, é vida para a minha alma. Se eu ouvir essa palavra, eu tenho vida. Se eu ouvir essa palavra, eu tenho vigor. Se há vigor na palavra que vem de Deus, a partir do momento que eu passo a ouvir palavras que não vêm do Pai, elas também destroem a minha alma. Porque se essa palavra traz vida, é sinal que também existem palavras que me trazem morte. Então você precisa se ater a esse detalhe, a ouvir as palavras que vão produzir vida. Talvez você está com a tua alma tão angustiada, arrebentada, machucada, porque as palavras que você está ouvindo, as circunstâncias que estão ao seu redor, estão matando a tua alma, estão ferindo o teu coração, estão machucando o seu emocional, sabe?
E por estar tão machucado, você não consegue se erguer, não consegue tomar a decisão certa, não consegue direcionar os seus passos de maneira correta. Aí Salomão está dizendo para nós, guarde essa palavra, porque essa palavra vai te dar vida. Essa palavra te dá vigor. É essa palavra que você tem que guardar. Não são aquelas que te destroem, que te machucam, que te ferem. Existem pessoas que têm facilidade de guardar coisas ruins na sua alma, sabe? Fazem da sua alma um depósito de coisas tóxicas, um depósito de coisas que só ferem, só machucam, só destroem. Em contrapartida, o Pai, ele só quer te dar conselhos e orientações que trazem vida. Você consegue perceber a diferença do teu Deus para o mundo? A diferença do teu Deus para as coisas que estão lá fora? Sabe? É uma diferença assim, muito grande. E ainda tem pessoas que preferem escolher os conselhos do mundo do que os conselhos de Deus. Ainda tem pessoas que preferem escolher a vontade do mundo do que a vontade de Deus. Quando na verdade a vontade do mundo é um caminho de destruição e a vontade do Pai é uma vontade que me traz vida. É o que ele diz. Porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Quando te deitares... Não, versículo 23. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Ele está dizendo o seguinte, se você guardar essa palavra, você vai andar com confiança e você não vai tropeçar. Ou seja, isso aqui é a fórmula para que você tenha um caminho de sucesso. A fórmula para que você não tropece, a fórmula para que você não erre, a fórmula para que o seu caminho seja de sucesso é você guardar a palavra do Pai. Guardar a palavra do Pai enche você de confiança na trajetória. Guardar a palavra do Pai faz com que você não tropece, né? Davi falou uma vez sobre isso, ele disse, eu escondi a tua palavra no meu coração para que eu não pecasse contra ti. Eu guardo a palavra para que eu não tropece. Eu guardo a palavra para que eu não caia. Eu guardo a palavra para que eu não entre em caminhos errados. Porque a palavra, ela desperta a minha vida para seguir o caminho de honra, o caminho de sucesso, o caminho de prosperidade, o caminho da bênção de Deus sobre a minha vida. Ok? Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Ou seja, pela palavra eu não vou cair, pela palavra eu vou permanecer. E quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Olha uma promessa que ele traz para nós aqui. Se eu guardo essa palavra e vivo esse conselho, eu tenho paz. Porque o que me faz dormir tranquilo e suave é a paz que está dentro da minha alma. Então é isso que você precisa. E diante de tantas coisas que você poderia ouvir, você precisa guardar a palavra do Pai. Porque a palavra do Pai vai trazer vigor para a sua alma. A palavra do Pai vai te ajudar a não tropeçar no meio do caminho. E a palavra do Pai vai trazer paz à tua alma. Aquele momento que você vai dormir e vai descansar e vai ficar tranquilo, porque você sabe que você está agindo de acordo com a palavra de Deus. Você está direcionando os seus passos de acordo com uma orientação de alguém que quer o teu bem e deseja um caminho de prosperidade para você. Então, fique nessa palavra, guarde essa palavra para que você tenha paz ao dormir e paz ao levantar. Tudo aquilo que é destruição para a sua vida é movido pelo pecado. Tudo aquilo que gera inquietação, mágoa, dor, tristeza, frustração e decepções são movidas pelo pecado. Por isso que a Bíblia fala, de que se queixa o homem? O homem se queixa dos seus próprios pecados. Então, são os pecados que acabam me levando para longe de Deus. São os pecados que pesam a minha alma, que me fazem tropeçar e que me fazem andar em caminhos tortuosos. Porém, se eu guardar a palavra do Pai, eu vou saber como ter uma vida de sucesso. Eu vou saber como fugir da aparência do inimigo. Eu vou saber como ter paz na minha alma.
paz ao deitar e paz ao levantar. É essa palavra que você precisa para você conseguir conduzir os seus dias com sabedoria. Ouça a palavra do Pai, porque tudo aquilo que o Pai tem para te entregar é bom, é para abençoar a sua vida, e é para fazer você não tropeçar, é para fazer você dormir em paz, é para fazer você ter uma vida de prosperidade, porque as palavras dele sempre vêm com finalidade de me levar ao sucesso. Ainda que por muitas das vezes o Pai não diga o que eu quero ouvir, seja uma palavra de correção, de exortação, de disciplina, mas é o que eu preciso ouvir. Todavia, essas palavras são palavras que trazem vida. Pai, obrigado pela tua palavra, que muito nos abençoa nesse dia, que muito nos traz vida, que muito alimenta o nosso espírito. Aqui tem pessoas que precisavam ouvir a tua palavra nesse dia, e a minha oração é que o Senhor faça essa palavra crescer, gerar frutos no seu coração. E eu abençoo a casa dela, a família dela, profetizando toda sorte de bênção. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, querido. Que bom que você ficou comigo aqui até o final dessa palavra. Deus falou com você. Concorda que tem mais gente que precisa ouvir essa palavra. Então faz o seguinte, clica aqui embaixo nessa setinha torta que tem no YouTube e compartilha com um amigo, com um colega, com um primo, com um parente. Manda no Face, no WhatsApp. Manda para geral para que mais pessoas recebam essa palavra. E se porventura você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo, em azul, tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai ser um intercessor do meu ministério, vai me ajudar a continuar divulgando a palavra de Deus aqui na internet. Lembrando que quem é membro tem prioridade de resposta nas lives que nós temos feito aos domingos, né? Todo domingo por volta lá das 10h40, 10h45, a gente faz uma live onde a gente fala sobre as coisas de Deus. E também quando você se torna membro, na hora que você comenta aqui embaixo, aparece o seu selozinho de membro que mostra o quanto você está apoiando o canal, que é muito legal. E, acima de tudo, você nos ajuda a continuar compartilhando dessa semente da palavra aqui na internet. Pastor, eu não queria ser membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma semente no seu ministério. Mãe de Paz tem me abençoado muito, os devocionais têm sido maravilhosos, e eu queria muito que você não parasse esse projeto. Como é que eu faço para deixar uma semente no seu ministério? Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você pode estar fazendo aquilo que Deus colocar sobre o seu coração, tá bom? Faça isso com alegria, faça isso porque você entende que há poder em uma semente. O próprio Paulo diz que aquele que semeia pouco, pouco ceifará, o que semeia muito, muito ceifará. Ou seja, tudo nessa vida é uma semeadura, e tudo que você planta determina também a sua colheita. É interessante que tem um versículo na Bíblia, em Crônicas, se não me falha, em 2 Crônicas capítulo 20, fala que todo aquele que recebe um profeta na condição de profeta tem galardão de profeta. Ou seja, quando você recebe um homem de Deus, quando você abençoa a vida de um homem de Deus e você o recebe na condição de profeta, você recebe galardão de profeta. Parte daquilo que Deus derramou sobre a vida dele vem também sobre a vida daquele que tem o desejo de abençoar a vida de um profeta. E assim aconteceu em muitas coisas na Bíblia. Você vê aquela mulher sendo abençoada porque decidiu fazer uma casa para o profeta. Enfim, tem vários outros textos. Faça aquilo que Deus tem colocado no seu coração para que a gente continue propagando a palavra. Lembrando que a gente não tem divulgado somente aqui nesse canal, mas em outras plataformas da internet, para que mais pessoas recebam a palavra do Senhor Jesus, tá bom? Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no Mente de Paz, com uma palavra poderosa para o seu coração, e fica com essa palavra na sua alma, que é muito melhor você guardar o conselho do Pai. O conselho do Pai traz vida, o conselho do Pai tem sabedoria, o conselho do Pai é bom para você, o conselho do Pai te traz vigor, o conselho do Pai te impede de tropeçar no meio do caminho, e o conselho do Pai te traz paz. Não ande segundo as palavras do mundo, a vontade do mundo, as circunstâncias do mundo. Ande segundo a palavra do Pai. Até amanhã.